Senhor diz assim, né? Onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor ele se faz presente. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, louvado seja Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel 37. Enquanto você acha, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida da pastora, que fez o convite, né? Eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Amém? E eu creio, irmãos, que o Senhor está falando, desde quando eu cheguei aqui, o Senhor está falando comigo, está falando com a igreja, está falando com os louvores. E como a pastora falou, isso aqui é uma semente, né? Por mais que as cadeiras não estejam cheias, mas os vizinhos da direita e da esquerda estão escutando a palavra do Senhor. O vizinho da frente, do fundo, de trás, estão escutando os louvores que são entoados nessa casa de oração. E eu acredito, irmãos, comigo, por mais que muitas das vezes vocês não olham que a casa do Senhor estejam com mais gente, mas saiba que os maiores ouvintes dessa rua são os vizinhos. E quando eu estava sentado ali, o Senhor colocava no meu coração que por mais que não possa ter almas ainda sobre essa casa de oração, mas os melhores ouvintes e as pessoas que precisam de cura, de libertação, de restauração, de família restaurada, são os vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. São eles, pastora, porque muitas das vezes, me desculpa a expressão, os vizinhos só vivem de aparência, como se fosse uma casa bonita por fora, mas por dentro só Deus sabe como está. Por dentro está morto, está um sapuco caiado, por dentro está ferido, está machucado, por dentro não tem uma palavra, não tem um abraço, não tem nada. Por dentro, por fora, é uma beleza. E a hora que eu saí de fora, eu fiquei olhando da hora para fora, para mim ver a minha moto. Mas o Senhor falava para mim, olha ao redor seu, olha as casas que estão aqui. E eu ficava olhando, e o Senhor me colocava no meu coração todas bonitas por fora, mas por dentro só eu conheço. Então não se preocupe se a cadeira está cheia, está vazia. Não se preocupe, quem faz a obra é o Senhor. Só se preocupa de fazer aquilo que o Senhor coloca no coração da senhora, porque os maiores ouvintes são os seus vizinhos. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Ezequiel 37, onde a palavra do Senhor diz assim: a visão de um vale de ossos secos, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse o filho do homem: poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? A igreja pode se sentar, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele pegou Ezequiel e ele levou Ezequiel em espírito para o meio do vale. E vale, muitas das vezes, a palavra do Senhor diz que é um vale de ossos secos. Eu acredito comigo, como a palavra do Senhor diz, que o Senhor, ele pegou Ezequiel no espírito, ele levou Ezequiel diante daquele vale e ele apresentou para Ezequiel um vale que estava tudo seco, que estava tudo morto, um vale que não tinha vida, um vale que não tinha esperança. E aqui, creio eu e acredito comigo, que
o vale a qual o Senhor colocou Ezequiel era a casa de Israel, aonde aquele povo não acreditava mais, aonde aquele povo eles perdeu a esperança, não acreditava. Mas só que aquele povo tinha que entender que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés era o mesmo Deus a qual era lá atrás. E o Senhor, Ele nunca mudou. Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela continua sendo a mesma. E eu acredito comigo que aquele povo, pastora, eles esqueceram daquele Deus de Israel, de Abraão, de Moisés e de Jacó. Então o povo de Israel perdeu a esperança. Eles perderam de acreditar, de confiar. Por quê? Porque eles se encontravam num cenário a qual só tinha morte, num cenário que não tinha vida, num cenário que estava tudo morto. Mas porém a palavra do Senhor diz que o Senhor, aleluia, Ele pegou Ezequiel pela mão em espírito e Ele começou a andar com Ezequiel ali no meio do vale. Creio eu que o Senhor, aleluia, Ele começou a andar com Ezequiel. Ele começou a mostrar para Ezequiel: olha, Ezequiel, está tudo morto, está tudo seco. Há esperança aqui. E Ezequiel falou para o Senhor: é o Senhor que sabe. Ele não falou, não, é o homem que sabe, eu que sei. Não, o Senhor que sabe. E o Senhor disse para Ezequiel: então profetiza. Profetiza onde está morto, profetiza onde não tem vida, profetiza onde não tem esperança. Vamos trazer para os dias de hoje: profetiza onde não há porta aberta, profetiza onde o casamento está falido, profetiza onde o filho está na droga, profetiza onde nada dá certo, profetiza na enfermidade, profetiza. Mas porém, Ezequiel, é no meu nome que será profetizado. E Ezequiel profetizou no nome do Senhor, porque só o Senhor, irmãos, pode curar, pode libertar, pode restaurar. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor faz o impossível. O possível cabe nós fazer, crermos, acreditarmos, confiarmos, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Confiar em Deus quando está tudo bem é fácil. Confiar em Deus quando está tudo bem, não tem levante, a geladeira está cheia, a casa está uma benção, é fácil. O difícil é confiar a Deus quando o próprio Senhor nos coloca na prova. Aleluia! Porque não é só o inimigo que levanta contra a nossa vida, não é só o inimigo que põe na prova, não. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor nos prova aquele que Ele ama. Então nós somos aprovados para ser aprovados. Aleluia! O Senhor nos prova também para uma terra que mandava leite e mel. Olha a provação que o Senhor colocou diante daquele povo, para que o nome do Senhor, aleluia, seria glorificado. E eu não sei, irmãos, o deserto que você está vivendo, eu não sei o vale que você tem passado, eu não sei aquilo que você tem entregado diante de Deus. Eu só sei, aleluia, que quando o Senhor, Ele coloca na situação, Ele é fiel para cumprir, porque a prova de Deus tem começo, meio e fim. A prova do homem pode ter até o começo, mas não tem fim. E se o Senhor, Ele te prometeu, aleluia, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Se você está passando algo, aleluia, na aprovação do Senhor, saiba que o Senhor tem um tempo determinado para tirar você do deserto. Saiba que o Senhor, Ele tem um tempo determinado para tirar do meio do vale. Aleluia. No vale você não morre, no deserto você não morre. Aleluia, porque há um Deus que tudo pode, aleluia, e que tudo vê. E quando o Senhor falou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos secos? Ezequiel falou para o Senhor: é o Senhor que sabe. Aleluia. E é tão lindo, pastor, que quando, aleluia, Ezequiel, ele profetiza, a Bíblia diz que havia um grande reboliço, que osso sobre ossos era se ajuntado, aleluia, diante daquela situação. Não era o meu osso com o osso da irmã, não, era osso sobre ossos. Eu imagino comigo, irmãos, ali, aquele grande reboliço, aquele
vento do Senhor, aleluia, levantando aqueles ossos, e ossos se juntando com osso, nervo se juntando com nervo, pele se juntando com pele. E eu acredito comigo, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, que os ossos, eles estavam mortos, como a palavra do Senhor diz, de ossos sobre ossos. Eu acredito comigo que eles se levantaram. Aleluia, Deus. Ou eles estavam deitados. Mas eu acredito comigo, na minha mente, que muitas das vezes eles poderiam até levantar. Mas quem que deu um sopro de vida foi o Senhor Jesus. Glória a Deus. Os ossos se ajuntaram, as pernas se ajuntaram, o nervo se ajuntaram. Acredito que no meio daquele reboliço, o Senhor deu um sopro diante da narina daquele povo, aleluia, e ali aquele povo reviveu. E eu acredito comigo, pastora, que o Senhor está soprando, aleluia, um sopro de vida, para que venha haver esperança, para que venha se levantar, porque há um reboliço muito grande, mas quem que vai dar a vitória é o Senhor Jesus. Então, no meio de tudo isso, fica em silêncio, aquieta o seu coração, acalma, não adianta bater boca, não adianta jogar direta, não adianta discutir, não. A palavra do Senhor diz, aleluia, que muitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, confundidos serão, envergonhados serão aqueles que tentam nos envergonhar, e confundidos serão aqueles que tentam nos confundir. Mas, irmã, você está pregando sobre vale, e muitas das vezes você já vem com outra palavra. Não, irmãos, é que no meio do vale, é que no meio do deserto, nós temos que nos calar. Aquele que levanta contra a nossa vida, aleluia, nós temos que dobrar o joelho, porque a maior vitória é diante de um joelho dobrado. O Senhor é o Deus que justifica, o Senhor é o Deus que coloca as coisas no seu devido lugar. Então, irmão, vale não é aonde só que está morto, vale são várias circunstâncias da nossa vida. Vale é uma porta de emprego, vale é uma família, vale é um casamento, vale é uma cura. Então o Senhor está dizendo, é no silêncio que você vai vencer. É no silêncio, não é batendo boca, não é questionando. Se você crê naquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E ele garante aquilo que ele faz sobre o céu e sobre a terra. E eu acredito comigo que quando o Senhor, ele soprou na narina daquele povo, e ali ele deu um fôlego de vida, ali nasceu a esperança. A esperança de voltar a viver, a esperança de fazer a obra, a esperança de confiar no Senhor. E eu quero te dizer que a sua esperança, ela pode até estar um fio, uma gotinha só, mas o Senhor está dizendo que nessa noite Ele sopra com um fôlego de vida diante de ti, para te dar esperança, para te dar vitória, para te levantar, para te dar ânimo, porque nesse deserto você não vai morrer, nessa prova, nessa luta você não vai morrer, porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. A palavra do Senhor diz, irmãos, de uma mulher que havia 12 anos. 12 anos não é 12 dias, não é 12 meses, não é 12 minutos, não é 12 horas, não, é 12 anos. 12 anos uma mulher enferma. 12 anos uma mulher hemorrágica. A Bíblia diz que ela gastara tudo que ela via com os médicos. Ela gastou tudo que ela tinha. Eu acredito que quando a Bíblia diz que ela gastava tudo, ela gastou tudo. Tudo mesmo. Tudo que ela tinha. Mas porém aquela mulher, ela ouviu falar. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Ela ouviu falar dos feitos do Senhor, que havia um Deus que curava, que libertava, que restaurava, que colocava as coisas no lugar. A Bíblia diz, irmãos, que naquela época, aquelas mulheres, aquelas pessoas, que tinham uma enfermidade, era considerada leprosa, imunda, não poderia ter contato com ninguém, ficava isolada de todo mundo, de todos.
Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele mudou o cenário dessa mulher. Um cenário falido, um cenário morto, um cenário derrotado. Mas quando Jesus, ela ouviu falar que o Senhor ia passar por ali, ela tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude diante de Deus. Eu imagino comigo, irmãos, a Bíblia diz que se ela era descoberta, ela ia ser apedrejada. E eu acredito comigo que ela colocou aqueles capuz. Aí você fala, mas ela não estava hemorrágica? Sim, eu acredito comigo. Missionária Renata, a Bíblia não diz isso. Que ela colocou um pano por baixo dela e ela foi. Mas de pé, missionária, não, prostrada diante do Senhor. Ela se prostrou, ela rompeu a multidão, ela rompeu as barreiras, ela rompeu as dificuldades, ela rompeu o medo para chegar diante de Deus. E quando ela chegou, a Bíblia diz que a multidão apertava e oprimia, mas quando ela chegou e ela tocou, um toque daquela mulher trouxe a cura, o milagre e a libertação. E uma coisa que eu sempre, uma oportunidade que eu tenho de pregar, eu falo, tocar, qualquer um toca. Tocar, qualquer um toca. Mas a Bíblia diz que ela tocou diferente no Senhor. Porque quando ela tocou na orla de Jesus, dali saiu virtude, dali saiu cura, dali saiu milagre, dali saiu restauração, dali saiu restituição. E o Senhor está dizendo, toca diferente. Porque a partir do momento que nós tocarmos diferente do Senhor, louvado seja Deus, o Senhor abrirá céus e terra para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E a Bíblia diz que o Senhor diz assim, quem é que me tocou? A palavra do Senhor diz que Pedro fala, Senhor, a multidão te aperta, te oprime. E o Senhor diz quem é que te tocou? O Senhor diz assim, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia! Olha, irmãos, coisa linda. Ali tinha uma grande multidão. A Bíblia diz, a palavra diz, que a multidão apertava, oprimia. E é tão interessante que a multidão, ela apertava, ela oprimia, mas ela não obteve milagre, ela não obteve cura, ela não obteve resposta. Mas uma mulher considerada imunda, uma mulher que não tinha esperança mais, ela se prostrou diante de Deus e ela tocou nele. E dali saiu virtude no Senhor. Dali saiu milagre. Dali saiu cura. Não adianta estar a multidão no meio. Está só para olhar. Porque a Bíblia diz que ali havia dois tipos de multidão. Um para estar, um para observar, um para só estar ali. Não sabe nem por que está, mas está. E é nos dias de hoje assim. Às vezes a pessoa está ali, ela nem sabe por que está, mas ela está ali, porque ela quer ver mesmo se realmente vai para frente, ela quer ver mesmo se realmente vai dar certo, ela quer ver se realmente você é evangélica mesmo, evangélica não, cristã, ela quer ver mesmo se você está firmada na rocha, porque muitos vê a gente saindo de casa com a Bíblia debaixo do braço e fala que a gente está escondido atrás da Bíblia, mas só Deus sabe até aqui como nós chegamos para suportar o processo. Porém, nós suportamos. O processo dói. O processo não é para qualquer um, porque o processo faz a gente desistir, o processo faz a gente olhar para trás, o processo faz a gente não querer mais. Mas quando a gente vê o propósito que Deus tem na nossa vida, aleluia, isso faz a gente crescer, faz a gente se levantar, faz a gente confiar no Senhor. A Bíblia diz, elevo meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, pastora, o socorro da Senhora não vem do homem, não vem da direita, não vem da esquerda, ele só vem do Senhor. Nós temos que crer. No meio desse vale parece que está tudo morto, parece que nada anda, parece que nada vai para frente, parece que nada acontece. Mas saiba que a mão de Deus está sobre este lugar. A palavra do Senhor diz que
que aleluia, que o Senhor é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila, e a mão dele não está encolhida, porém ela está estendida sobre Israel. E eu creio que quando a mão do Senhor ela está estendida, é porque o Senhor está guardando, é porque o Senhor está dando livramento. Não se preocupe, porque é o Senhor que cuida. Se for necessário, aleluia, o Senhor tira daqui e coloca em outro lugar. O Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não se assole, porque eu sou o seu Deus. A senhora disse nessa noite que essa casa ela não é sua, essa casa ela é emprestada para a senhora. Então não temas, não perturbe o vosso coração. Se Deus quiser mudar o cenário, pastora, Ele muda. Se Ele quiser levar para outro lugar, Ele leva. Por mais que a senhora não entenda o trabalhar do Senhor, por mais que muitas das vezes a senhora pode estar até questionando aí dentro da senhora, mas o Senhor falou, o Senhor prometeu, o Senhor falou para abrir, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo. A palavra do Senhor ela não volta atrás, mas o Senhor Ele muda a rota, Ele muda o cenário. Nos olhos da senhora pode ser bom, agradável, mas os olhos de Deus é outra coisa. A Bíblia diz: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Nós não pensamos como o Senhor, nós não andamos como o Senhor, mas porém os pensamentos do Senhor não são maus, eles são bons. E se o Senhor Ele pensa de um jeito, se Ele quer destinar a rota de um jeito, então deixa Ele dirigir, deixa Ele estar na frente, porque quando Deus está na frente de tudo, pode vir o que vier. Nós somos igual palmeiras, envergamos, mas não caímos. Mas quando nós colocamos o Senhor no centro de tudo, na frente de tudo, Ele cuida, Ele zela. E o Senhor está dizendo: eu vou mudar a rota, eu vou mudar o caminho, eu vou mudar a direção. A senhora pode não estar até entendendo, mas o Senhor Ele vai mudar, para que o nome dEle seja glorificado. Mas antes dEle mudar a rota, Ele vai trabalhar neste lugar de uma maneira diferente, para quebrantar corações sobre este lugar. Tem corações de pedra, tem corações duros nessa rua, tem corações que querem fechar mesmo, tem corações que estão até fazendo abaixo-assinado, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas entenda uma coisa, pastora, e sem medo de errar, o Senhor Ele vai mudar a rota. E quando o Senhor mudar a rota, não questione, não murmure, não faça igual o povo de Israel, ficar rodando no mesmo lugar. Por quê? Porque murmurou. Por quê? Porque não confiou, porque não acreditou, porque o Senhor falou assim: eu vou te tirar daqui e vou te levar para lá. Eu vou te tirar da mão do Egito, mas eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. E o povo começou a indagar, porque eles saíram do Egito, eles estavam comendo cebola, eles estavam sendo escravos. Imagine nós, servos do Senhor, sendo escravo, onde o Senhor fez feitos e maravilhas. O povo clamou e Deus ouviu a oração do povo. E quando o Senhor Ele decidiu se levantar do trono, levar o povo para uma terra diferente, o povo começou a questionar, o povo começou a murmurar. Não murmure. É difícil? Não é fácil, mas deixa o Senhor trabalhar conforme Ele quer. E Deus Ele vai trabalhar a igreja. O Senhor está trabalhando, o Senhor está na frente de tudo. Deus é um Deus de batalha, Deus é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Aquilo que nós não vimos, os olhos do Senhor vê. Aquilo que nós não ouvimos, o Senhor ouve, para nos dar vitória. Então não questione, não murmure, não reclame, porque o Senhor Ele está no controle de tudo. Continua assim, fazendo a obra, pregando o Evangelho, mas confiando em Deus e falando para o Senhor que seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e eficaz. A vontade de Deus é boa, perfeita,
agradável e eficaz. Nós não entendemos o que o Senhor trabalha. Nós não temos que entender, nós temos que compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque se a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então ele sabe o que faz. Então ele sabe que está na direção de tudo. Porque Deus não leva ninguém para o deserto para morrer. Não, não. Deserto é para nós forjar o nosso caráter. Deserto é para nós sermos dependentes de Deus. Deserto é para a gente adquirir experiência com Deus. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não temas, não se assome. É difícil, irmãos, quando a gente está passando por situações a qual dói e machuca. Mas o Senhor é um... Então não adianta, se cale diante da provação. Fica quieta. Palavras que saem, elas não voltam atrás. Então melhor é ficar em silêncio do que questionar. Melhor é ficar em silêncio do que bater boca. Melhor é entregar na mão do Senhor e deixar Ele trabalhar do que nós queremos trabalhar com a nossa mão. Então fique em paz, porque Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? E as palmas ao Senhor.